Esta velha angústia. Esta velha angústia, esta angústia que trago há século em mim, transbordou da vasilha, em lágrimas, em grandes imaginações, em sonhos, em estilo de pesadelo sem terror, em grandes emoções súbitas, sem sentido nenhum. Transbordou. Mal sei como conduzir-me na vida com este mal-estar a fazer-me pregas na alma. Se ao menos endoidecesse deveras, mas não. É este estar entre, este quase, este poder quer ser, isto. Um internado num manicômio é, ao menos, alguém
Eu sou internado num manicômio, sem manicômio. Estou doido a frio. Estou lúcido e louco. Estou alheio a tudo e igual a todos. Estou dormindo desperto com sonhos que são loucura. Por que não são sonhos? Estou assim. Pobre velha casa da minha infância perdida, quem te diria que eu me desacolhesse tanto? Que é do teu menino? Está maluco? Que é de quem dormia sossegado sob o teu teto provinciano? Está maluco? Quem de que fui? Está maluco? Hoje é quem eu sou. Se ao menos eu tivesse uma religião qualquer, por exemplo, por aquele manipanso que havia em casa, lá nessa, trazido de África, era felicíssimo, era grotesco, mas havia nele a divindade de tudo em que se crê. Se eu pudesse crer num manipanso qualquer, Júpiter, Jeová, a humanidade, qualquer serviria. Pois o que é tudo senão o que pensamos de tudo? Está lá, coração de vidro pintado. Fernando Pessoa, 16 de junho de 1934. Boa noite. E para quem ouve de dia, bom dia. É a primeira vez que eu venho fazer uma live após as eleições. Mas quem ouvir meus vídeos antes das eleições vão comprovar e entender depois de tudo passado o que eu já previa. Golpe de Estado. Vá lá no meu canal, Misael Araújo,
e escute o que eu dizia. Graças a Deus, em primeiro lugar. E em segundo lugar, graças aos pobres, mas com consciência crítica e letrados, mas com consciência crítica. E nós derrubamos o fascismo. Não quero cantar de galo. Até porque não tem influência. Não tem influência nenhuma. Mas eu tenho pessoas, talvez, que me escutem. Eu dizia antes das eleições, no segundo turno, que nós estávamos numa beira de um precipício, porque eu alertava: se Bolsonaro, no primeiro mandato, queria dar um golpe de Estado, no segundo mandato nós estaríamos, país, nação brasileira, estaríamos na desgraça, prisão para os seus adversários. Muita gente, às vezes até com uma cultura burra. Cultura tem nada a ver com inteligência. Você pode ler um livro e dali não interpretar nada, não saber, não entender as ideias que o escritor, seja ele qual for, cientista, político, queira transmitir. Muita gente tem diploma pendurado na parede, mas com todo respeito, não serve pra merda nenhuma. São analfabetos funcionais. O estudante de direito, já disse aqui, 8 semestres. Eu quero desfazer uma imagem que eu tinha de Moro. Eu preguei num vídeo anterior. Mas depois que veio a Vaza Jato, eu já tinha feito o vídeo e não pude mais desfazer. Estava feito. Eu não edito vídeo. Mas fiquei decepcionado quando vi tanto
tanta combinação com Dallagnol. O juiz não pode se prestar a isso. Por isso que eu digo que o direito não é direito. E por isso desisti do direito. O Bolsonaro consultou os comandantes das Forças Armadas. Cid Moura fez uma declaração no seu acordo, e certamente ele tem como provar a verdade. Queriam nos dar um golpe militar novamente. Para os mais ignorantes, eu diria que, e eu digo mais, da classe média burra, mais da classe média burra. Pode ter dinheiro, pode morar bem, mas inteligência não tem. Soltamos uma fogueira. Eu dizia, a gente está na beira de um precipício se Bolsonaro vencesse a eleição. Eu dizia em outro vídeo passado. Agradeço ao Exército Brasileiro, seus comandantes, porque o da Marinha concordou com o golpe. Mas o comandante do Exército disse, se você insistir nisso, eu lhe prendo. Por que eu disse sempre, eu creio no Exército Brasileiro, apesar da divergência que existe entre as Forças Armadas. Eu tenho fé e acredito que as Forças Armadas nos salvaram, sobretudo o Exército, nos livraram de uma nova ditadura. Me lembra que um fato, o nome dele, meu Deus, era um jornalista na época da ditadura, ele era um jornalista, talvez eu me lembre do meio por fim. Ele se apresentou livremente, sem ter nem ao menos ser intimado. O nome dele, meu Deus. Ele se apresentou no DEICODE livremente. Ele não era comunista. Ele era um jornalista. É muito triste esquecer uma figura tão importante quanto foi. E no outro dia, ele amanheceu morto.
Simularam que ele se enforcou na própria gravata. Livremente, sem nenhuma acusação. Meu Deus, como é... Eu lembrei antes de começar o vídeo e esqueci agora. Muitos não sabem também de quantos brasileiros eram levados de avião e em alto mar jogavam a aeronáutica, jogava essas pessoas em alto mar para morrerem. Tanto que tem tantas famílias que não sabem exatamente como morreram muitos parentes. Eles eram atirados ao mar. Eles eram atirados ao mar e morreram durante a ditadura. Matou muita gente. Eu fico revoltado. Eu fico revoltado quando vejo certos ignorantes, ignóbios, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento do Supremo. Só Deus para ter piedade dessas pessoas. Foram momentos de muita tortura, de muita perda, de muita tristeza. Que convivemos na ditadura. Já disse aqui, conheci Garra Estados Unidos, esteve em minha sala de aula, e eu acho que esse PGR Guaras foi meu colega de colégio. Ele estudou no mesmo colégio que eu. Eu era seminarista. E Frei Félix de Pacatuba conseguiu levar Garra Estados Unidos para fazer uma palestra para a gente. E uma frase que eu guardei e já disse aqui, é de que nós seríamos o futuro desse país. Conheci também Ernesto Geisel. Eu trabalhava numa fábrica, hoje está fechada, mas era uma fábrica que produzia canhões aqui na Bahia, e em São Paulo produzia tanques de guerra. A Arábia Saudita comprou muitos. Nós fornecíamos armas. O canhão, por exemplo, já saía daqui testado. Não sei quantos milímetros, 9, 10 milímetros, sei lá. E as peças para construir esses tanques de guerra, isso
era na época da Guerra Fria. Da Guerra Fria. Onde existia o Império, existia o Império Russo, União Soviética, contra os Estados Unidos. E Ernesto Geisel foi fazer uma visita lá na nossa fábrica. Eu era operador de computador. E foi eu que os recebi a comitiva de Ernesto Geisel. Peguei na mão dele. Meu gerente correu, depois que ele saiu, correu para apertar minha mão, disse, não, primeiro sou eu. Mas para mim aquilo não significava nada. Não significava nada. Ele é muito educado. Tal. E conheci também, como já disse, em Ariel, lá por volta do Rio Amazonas, eu conheci um assessor general de João Figueiredo. Fiquei com ele, bati papo com ele, bebi com ele. Mas Ernesto Geisel foi a pessoa que promoveu e começou a abertura lenta e progressiva do fim da ditadura, ou seja, devolvendo aos civis o poder. Quando vieram as diretas através de o avô de Aécio Neves, esqueço também o nome agora, morreu sem tomar posse, entrou Sarney substituindo. Mas quiseram dar outro golpe em cima de Ernesto Geisel. Acho que era General Lott. E Ernesto Geisel foi firme, exonerou. Por isso dou valor a Ernesto Geisel. E nomeou, naquele tempo não tinha eleição, nomeou Figueiredo para que o substituísse. Mas Ernesto Geisel já deixou esquematizado. Acho que General Figueiredo governou por 6 anos, mas ele cumpriu, apesar de que ele nem queria. Ele disse que não tinha jeito, que é um problema que a gente precisa entender. O Exército, ele não tem capacidade política, condições políticas de governar um país. Não tem. Nós civis, cidadãos comuns, é que devemos restabelecer o caminho que o país deve tomar.
general, exército, eles não têm. Eles não são treinados. Eles são treinados para matar. Eles são treinados para matar. Porque faz parte do ofício deles defender a nossa pátria, as nossas fronteiras, combater os invasores, tráfico de drogas, de armas. Esse é o papel deles. Mas eles não têm um currículo para dirigir, presidenciar o nosso país. Só estúpido e ignorante que não entende isso. Mas volto a dizer, graças aos mais simples, nordestinos, pobres, sofredores, nos libertaram dessa catástrofe que se chamaria golpe de Estado. Bolsonaro, se você observar criticamente, é um imbecil, é um ignorante, é um analfabeto, é um terrorista. Ele quis, dentro do exército, ele queria provocar o terror. E Ernesto Geisel dizia que ele foi um mau soldado, indigno de permanecer nas Forças Armadas, sobretudo dentro do exército. E agora vem tudo à tona. Vem tudo à tona. Joias, rachadinhas, aquela tal de chama, meu Deus, orçamento secreto. E agora está se chegando à conclusão de quanto nós fomos roubados. Um genocida que fez do Brasil um pária. No mundo inteiro. Ficamos praticamente isolados. E deu evasão, destruição da Amazônia. E nós estamos sofrendo as consequências disso. Aquele Salles, que era ministro do Meio Ambiente, ele tem que comer cadeia. Ele exportou madeiras ilegais. Os Estados Unidos foi quem denunciou. Os Estados Unidos foi quem denunciou que estava entrando madeiras lá ilegais nos Estados Unidos. E ele dizia que queria ver passar a boiada, destruir a Amazônia e botar boi.
quando nós temos terras suficientes para a criação de bois, muitas terras ainda que não são aproveitáveis, mas eles queriam destruir a Amazônia, não estava nem aí para o clima, porque eles são terraplanistas. Terraplanistas. Acreditam que a terra é plana. Ele tem que comer cadeia também. Bolsonaro do mesmo jeito. Michel, mesmo jeito. Eu vivi no seminário por 10 anos, entre os 11 e saí